Olá, profissionais da contabilidade! Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo à distância apresentado aqui pelo nosso Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Arnob Durães, sou professor há mais de 20 anos, sou contador de formação, sou mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica, atualmente doutorando em Controladoria e Finanças Empresariais. E também sou consultor de empresas. O nosso objetivo aqui é trocar um pouco de experiência com vocês num tema extremamente importante. Então, nós vamos falar hoje sobre planejamento tributário essencial para os negócios. E para que nós entendamos passo a passo cada um dos tópicos importantes, nós dividimos eles em 5 módulos. O primeiro nós vamos falar sobre conceitos introdutórios, onde eu vou dar boas dicas para vocês, para a gente chamar a atenção. No módulo 2 nós abordaremos o Simples Nacional, que não é tão simples como o nome sugere. Depois nós vamos falar no módulo 3 sobre lucro presumido. A maioria das empresas brasileiras estão no lucro presumido, não é? E no nosso módulo 4 abordaremos lucro real. Estão as grandes corporações. É quem mais arrecada para o governo federal. E fechando o nosso treinamento, nesse conteúdo à distância, nós vamos estar falando sobre juros sobre o capital próprio, importante ferramenta de decisões. Bacana? Então, espero que vocês gostem e aproveitem bem o nosso treinamento. Vamos ao nosso primeiro módulo, conceitos introdutórios. Então, nós temos aí planejamento tributário, né? Então, com o passar dos tempos, evolução tecnológica e econômica vem exigindo cada vez mais dos profissionais de contabilidade, principalmente, justamente para minimizar os custos e, consequentemente, maximizar lucro nas empresas. Então, o planejamento tributário é essencial para os negócios. Por quê? Porque a nossa carga tributária brasileira é um montante significativo, é muito confusa. Diria para vocês que é totalmente estapafúrdia se comparado com outros países. Perfeito? Então nós temos grandes objetivos aqui para se fazer planejamento tributário. Planejamento tributário, então, tornou-se indispensável, sem sombra de dúvida, né? A legislação brasileira é muito complexa e, além do mais, meus caros, ela muda rotineiramente. Então, quando você pensa que aprendeu, mudou, né? Infelizmente, os nossos governantes tinham que parar de tantas alterações, deixar a gente, como nós contadores, trabalharmos, né? Mas, infelizmente, né, isso não ocorre. Então, só nos resta a gente trabalhar para tentar maximizar o lucro dos nossos empresários, dos nossos clientes. Sim, para você, contador, que tem escritório de contabilidade ou que trabalha em escritório de contabilidade. É possível, através de um bom planejamento tributário, minimizar pagamentos de impostos federais. Se uma empresa optar pelo lucro real, pelo lucro presumido, pelo Simples Nacional, sim, é possível, desde que nós tomamos as providências antes do fato gerador. Portanto, o planejamento tributário, o que é? É um conjunto de sistemas legais que visam diminuir, postergar ou eliminar o pagamento dos tributos. E isso estritamente dentro dos ditames legais, sempre. Então, o contribuinte sempre terá o direito de estruturar o seu negócio da melhor maneira possível, procurando, obviamente, diminuição de custos com impostos. Se ele o fizer antes do fato gerador, a Receita Federal, os órgãos federais vão aceitar tranquilamente. Porém, tem que ser antes de ocorrer o fato gerador. Após ocorrer o fato, aí não temos mais o que fazer. Então, sempre a Fazenda Pública irá respeitar a modalidade tributária que esse contribuinte venha utilizar para os seus negócios. Portanto, o planejamento tributário ele tem que ser feito um estudo preventivamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, pesquisando seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas, que exige, antes de tudo, bom senso do planejador. E é aí que entra a função do contador. Nós hoje, meus caros, nós temos que agregar valor para o nosso cliente, agregar valor para o nosso empregador.
Então foi-se o tempo que o contador ficava sentado fazendo débito e crédito. Não mais. As máquinas fazem isso para nós, os computadores fazem isso tranquilamente para nós. Perfeito? Então, cabe a nós analisar e tomar decisões, justamente para pensar fora da caixa. Ajudar o nosso empregador a maximizar os seus lucros. Esse é o grande objetivo do planejamento, né? Então, planejamento tributário jamais deve ser confundido com sonegação fiscal. Isso nós abominamos. Não. Sempre tem que ser estritamente dentro da lei. Então, planejar é escolher entre duas ou mais opções lícitas dentro da legislação. Aquelas que possam dar melhor resultado para a sua empresa, para o seu cliente, né? Sem sombra de dúvida. Principalmente nós que somos consultores de empresa, o nosso objetivo é maximizar o lucro dos nossos clientes, sem sombra de dúvida. E isso faz parte do planejamento tributário. Enquanto sonegar, utiliza-se de meios ilegais para deixar de recolher um tributo que é devido. Isso nós não concordamos. Assim como a fraude, pior ainda, simulação ou dissimulação, sendo o uso destas considerado como omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador da obrigação fiscal da autoridade fazendária. Então, com o advento da tecnologia, a nossa Receita Federal do Brasil, que é um dos órgãos extremamente respeitado e muito bem aparelhado, ela despejou um caminhão de tecnologia nos últimos 13 anos, com o advento do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Portanto, ela cruza todos os dados, ela tem todas as informações, que esse é o dever desse órgão, fiscalizador e arrecadatório. Portanto, só nos resta trabalhar exatamente dentro da legislação. Nós não podemos ter um viés nem para um lado e nem para o outro. Tem que ser exatamente o que está descrito na lei. Essa é a nossa função, praticar com maestria, não é? O planejamento tributário. Planejamento tributário é um processo de escolha de ação não simulada, anterior à ocorrência do fato gerador. Então, percebam que eu já frisei para vocês, ocorrência antes do fato gerador, visando, direta ou indiretamente, a economia dos tributos. Então, fazer planejamento tributário é apenas um direito garantido em nossa Carta Magna, em nossa Constituição, mas também um dever legal. Isso consta lá da nossa Lei Magna da Contabilidade, que é a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Né? Então, lá no seu artigo 153, né, ela nos diz que é um dever legal do contador. Né? E a nossa contabilidade, aonde entra nisso, né, que é a nossa profissão? Dever de diligência. Está lá, olha, conforme determina o artigo 153 da nossa Lei 6.404, o administrador da companhia deve empregar no exercício de suas funções o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus negócios. Então essa é a nossa missão, porque hoje nós somos gestores, todos nós. Você que é analista, você que é contador, você que é controle, gerente contábil, nós somos todos gestores, porque nós não fazemos mais praticamente nada manual. O débito e crédito, se bem parametrizado, os nossos softwares de gestão irão nos fazer essa missão. Por outro lado, o objetivo dos legisladores é procurar eliminar todas as possibilidades que surgem de reduzir de forma legal a carga tributária. Sempre existem algumas alternativas, ou seja, é o famoso gato e rato, né, meus caros? É nós procurando na legislação as brechas aonde nós podemos nos planejar e, obviamente, do outro lado, os órgãos governamentais, principalmente a Receita Federal, fechando as portas. Sim, porque é um órgão arrecadador, né? E são muitos tributos. E com isso, pessoal, não é que eu seja contra pagar tributo, não. Isso faz parte de qualquer sociedade civilizada, de qualquer país desenvolvido. O que nós somos contra é a excessiva carga tributária brasileira sem o devido retorno para o contribuinte. Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica.
Por isso que nós trabalhamos ferrenhamente nos planejamento tributário, procurando brechas na legislação que nos possibilitem reduzir a carga tributária. Por isso, do nosso tema é essencial para os negócios. Então não basta você dominar muito bem a técnica contábil. Você tem que conhecer os tributos, faz parte da nossa profissão. E planejar, mais ainda como a nossa própria Lei 6.404 assim o determina. Perfeito? Então, olha lá, por meio legal e conforme ramos de atividade, o contribuinte deve procurar o planejamento que mais lhe interessar. Isso é de livre-arbítrio para nós, contadores. Contudo, quando o fisco identifica uma situação que possa reduzir os custos com tributos, o legislador modifica a lei e elimina essa possibilidade. Infelizmente, né? Essa é a nossa realidade. E olha que nós estamos batendo recordes e recordes de arrecadações, como nós batemos no mês passado, né? Realmente muito alto. Então, só para exemplificar, nós trouxemos aqui, olha, lá em 1987, através do artigo 33 da Lei 2.341, ele normatizou a seguinte questão. Nos casos de incorporação, fusão e cisão de empresas, que são temas extremamente interessantes, a gente ministra cursos sobre esses temas, né? Contabilidade avançada já, incorporação, fusão e cisão, a empresa sucessora não poderá compensar prejuízos fiscais. Aqui nós estamos falando do lucro real, da sociedade incorporada. O que foi regulamentado pelo artigo 585 do nosso regulamento do imposto de renda, ou seja, o decreto 9.580 de 22 de novembro de 2018, né, que é o novo regulamento. Então, lá no seu artigo 585, ele nos traz a seguinte redação. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a empresa sucessora não poderá compensar prejuízos fiscais da sociedade incorporada. E antes podia. Então nós fazíamos esse planejamento tributário. Só que o legislador veio e bloqueou, né? Então hoje eu só posso compensar quando ela mesma gera lucro para absorver esses prejuízos fiscais. E aí lá no seu parágrafo único, ela nos coloca a seguinte situação, olha. Na hipótese de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar os seus próprios prejuízos proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio líquido. Então fica aí a dica, uma dica bacana, né? Ou seja, na cisão parcial. Perfeito? E antes nós podíamos compensar 100%. Obviamente, meus caros, quando eu falo em compensar prejuízos, nós estamos falando exclusivamente de lucro real. É a única modalidade que tributa o resultado. Ou seja, receita menos custos e menos despesas necessárias para o desenvolvimento daquela organização. Então, o único que eu posso compensar prejuízo é o lucro real, porque os demais eu não tenho essa prerrogativa. Bacana? Como nós vamos explanar nos próximos módulos. Mas vamos lá. Possibilidade do planejamento tributário, então nós temos análise das normas tributárias, previsões expressas, opções fiscais, lacunas na lei, como nós já enfatizamos. Precedentes judiciais também temos que acompanhar, tribunais superiores e demais tribunais, órgãos de revisão de lançamentos, ou seja, tribunais administrativos como o CARF, como o TIT, como o Conselho de Tributos, né, o CMT, né? Então nós temos aí algumas possibilidades, questões fáticas específicas também, guinada jurisprudencial, tem que acompanhar a jurisprudência e programas de parcelamento. Agora, cuidado, tem muita gente no mercado oferecendo milagres. Não existe milagre em termos de recuperação de tributo no nosso país, não. O que pode existir é que, estatisticamente, quase que 90% das empresas pagam impostos a maior ou indevidamente, justamente pela complexidade do arcabouço da legislação em nosso país. Então, isso sim nós temos. Então, temos que tomar muito cuidado, não ir agressivamente em qualquer convite aí de planejamento absurdo. O planejador tributário ele pode ter 3 categorias, conservador, moderado e agressivo. Conservador, como o próprio nome diz, né, já é mais cauteloso. É aquele, né, em que o técnico aplica o que está na lei ordinária, não sendo necessária qualquer interpretação jurídica, aplicação de princípios, conhecimentos, etc.
Como é o caso, por exemplo, do PAT, do Programa Alimentação ao Trabalhador, da Lei Rouanet. Nós temos aí algumas possibilidades que estão na lei, então não tem muito o que interpretar. Esse é o conservadorismo. Depois nós vamos ter o moderado, necessário haver um maior conhecimento na legislação tributária, então já um pouco mais profundo, assim como afinidade com a nossa Constituição e com o Código Tributário, CTN, né? Bem como o acompanhamento do cotidiano do posicionamento do Poder Judiciário sobre matérias polêmicas. Como nós vimos aí na famosa tese do século, né? Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que não foi nem uma novela, foi um longa-metragem, né? Que nós acompanhamos. Quando se trata de matéria polêmica, o contribuinte, antes de fazer qualquer modificação em seus procedimentos contábeis e fiscais, deve realizar consulta administrativa aos órgãos competentes ou ingressar com ação no Poder Judiciário em busca da declaração do seu direito. Sim, se preciso for, eu vou. Não é pecado você entrar no Judiciário para buscar os seus direitos. Perfeito? Faz parte do nosso dia a dia. E por final, nós temos o agressivo, que eu chamo muita atenção, né? Escolha de uma ação que não está autorizada na lei ordinária, somente com base de interpretação do nosso Código Tributário Nacional e da nossa Constituição. Mas o contribuinte não ingressa com pedido judicial, ou seja, ele faz a escolha e realiza os procedimentos e espera ser interpelado pelas autoridades fiscais. Muito arriscado no meu entender, mas temos alguns empresários, alguns presidentes de empresas que são arrojados. Então, compete a nós colocar as cartas na mesa e ele definir qual a melhor situação. Mas nós somos responsáveis em dizer, olha, ser agressivo pode ser um tiro pela culatra, pode nos atingir. Então, aconselhamos o contribuinte a realizar anualmente o seu planejamento tributário em razão dessas constantes mudanças em nossa legislação, né? Portanto, regime tributário. Qual o melhor para a sua empresa? Só você, contador, você profissional da contabilidade, vai ser possível dizer qual o melhor. Porque você tem a massa de dados, você tem os números, né? Então, e é assim que se faz o planejamento. Uma das decisões mais importantes para o sucesso de uma empresa é a escolha do regime tributário a ser adotado. Uma opção mal feita, nesta etapa do processo, pode gerar a necessidade do pagamento de um conjunto de impostos de forma inadequada. Como nós vamos exemplificar já nos módulos seguintes. Comprometendo sensivelmente os resultados do próprio negócio. Então nós temos que ter cautela ao escolher o melhor regime tributário. Imposto de renda da pessoa jurídica. Atualmente em nosso país nós temos aí 7 modalidades. Apesar da legislação dizer que só são 3. Então olha lá, fiz questão de colocar no material para vocês. Temos o MEI, o microempresário individual, que foi criado pela Lei Complementar 128 de 2008. Atualmente nós temos 12 milhões de MEIs em nosso país. É uma quantidade bem significativa. Depois nós temos o Simples Nacional, que foi criado através da Lei Complementar 123 de 2006. Na atualidade nós temos 7 milhões de Simples Nacionais em nosso país. Então, são cargas tributárias favorecidas, porém com limite de faturamento, como nós vamos ver, né? O MEI, por exemplo, só pode faturar até R$81 mil por ano. Já o Simples Nacional, até 4 milhões e 800. Perfeito? Não é que ele não pode faturar mais. Pode, mas aí não vai estar enquadrado no Simples ou no MEI. Perfeito? Depois o lucro presumido, aí nós temos já um salto grande. Lucro presumido é a maioria das empresas brasileiras. E ele pode faturar até R$78 mil por ano. Percebe? A maioria das empresas estão no lucro presumido. Quem mais emprega em nosso país são as empresas do Simples Nacional. E o MEI foi uma formalização de quem estava totalmente informal. Alguns por opção, outros pelo meio de sobrevivência. Perderam os seus empregos e aí teve que empreender e abrir um microempreendedor individual. Bacana, gente? Então, só para vocês terem uma ideia dessas categorias. Depois nós temos o lucro real, que foi criado através do decreto 5.844 também, lá de 1943. Aqui estão as grandes corporações.
para quem fatura acima de 78 milhões. Mas toda e qualquer empresa também pode ser lucro real. Bacana? É uma opção. Depois nós temos o lucro arbitrado, que é uma penalidade que o fisco pode aplicar às empresas que não seguirem o regramento. Mas eu também, como contribuinte, posso me auto-arbitrar. Por isso que eu entendo que é uma modalidade. Se eu posso me auto-arbitrar, né? E alguns podem falar, mas professor, se eu me auto-arbitrar não é um tiro no pé? Não, não é. Depende de cada situação. Eu entendo que é uma carta na manga aí para os contadores. E finalizando, nós temos aí o RET, que é o regime de tributação, destinado para as incorporadoras, apenas para as incorporadoras. Aqui se paga 4% numa guia única, então é bem bacana. E por final, as entidades imunes isentas, que podem, a depender dessa imunidade e dessa isenção, também ter que pagar imposto de renda ou contribuição social. Aí ele vai optar pelo lucro presumido, lucro real, enfim. Bacana, pessoal? Então são essas as modalidades. E aqui nós temos um cenário, né? Lucro real, presumido, arbitrário e o simples. O lucro real você tem ele trimestral, como também no lucro presumido e no lucro arbitrado. E no lucro real você tem a opção também anual com recolhimento mensal, por estimativa ou através de balanços de redução e suspensão, como eu vou mostrar no nosso módulo 4. E o Simples Nacional, ele é mensal, bem mais tranquilo, né? E aí nós temos 681 mil, como nós falamos, né? São médias e pequenas empresas. Microempresa ME pode faturar até 360 mil. Acima disso passa a ser empresa de pequeno porte, que vai até 4 milhões e 800, né? Essa é a nossa configuração. E aí temos a sociedade de grande porte, que faturam acima de 300 milhões de reais ou tem ativo superior a 240 milhões. Essa prerrogativa, quem nos trouxe foi a Lei 11.638 de 2007, quando implantou o IFRS em nosso país. Então nos trouxe aí, né, a figura de sociedade de grande porte. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso primeiro módulo, né? Espero que vocês tenham compreendido, dei algumas dicas. Foi o nosso carro abre alas, foi a nossa introdução. E eu aguardo você no nosso próximo módulo, onde eu vou abordar sobre o Simples Nacional. Vocês vão ver que de simples só tem o nome. Bacana? Te aguardo no próximo módulo. Até lá!